Oi, gente! Chegou mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre direito constitucional. Quem vai falar sobre esse tema é a doutora Alessandra. Vocês vão adorar essa aula. Eu gostaria de agradecer muito o convite de participar desse projeto, né, de informação e de colocação das mulheres numa situação de protagonismo, de entender o que significa a Constituição Federal, né, e o que é preciso assim para fazer com que ela realmente entre em prática, que ela seja utilizada da forma como ela deve ser, né? Então eu quero agradecer especialmente a doutora Sandra e a Larissa, primeira-dama aí do município de Suzano, por estarem fomentando esse projeto e por darem essa oportunidade às mulheres, né, de elas conhecerem a legislação brasileira e como que elas vão poder utilizar essa legislação para garantir que seus direitos sejam atendidos, né? Ou garantir que seus direitos sejam colocados em prática. Eu vou só parar um pouquinho aqui, porque eu estou... agora sim. São as agruras da tecnologia. Eu vou me apresentar agora. Meu nome é Alessandra, eu sou advogada aqui no município de Quatá, que fica bem no oeste do estado de São Paulo. Eu me formei em Santa Catarina, vivi em Florianópolis por 23 anos, e como meu marido e a família dele são daqui, da região oeste do estado, nós, em busca de uma vida um pouco mais tranquila, mais calma, a gente veio aqui para a cidade de Quatá, e foi aí que eu comecei a advogar. Eu já sou formada há 11 anos em direito, mas efetivamente, como advogada, estou trabalhando há apenas 4. Então, uma oportunidade como essa de falar com mulheres e sobre aliando a profissão, né, às leis, é muito proveitosa, muito boa, e a gente vai poder fazer uma troca bem legal. No final da apresentação, tem os meus contatos, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou quiser conversar, né, sobre qualquer dos temas que a gente abordar aqui, fique bem à vontade. Eu sou voluntária também do movimento, do MAPA Movimento, que é uma instituição que apoia mulheres vítimas de violência, tanto psicologicamente quanto juridicamente. Então, isso também me coloca assim, num estado de potencial defensora das mulheres quando elas têm os seus direitos violados, né? Então, vamos ao que interessa. A Constituição Federal, ela é a principal lei do ordenamento jurídico brasileiro. É a partir dela que todas as outras leis, mesmo as que já existiam antes dela e as que vão ser criadas, é a partir dela que elas devem se nortear. Então, para criar qualquer lei, a Constituição Federal vai ter que ser levada em conta, tanto pelo Estado quanto pelos municípios, e principalmente em relação à federação, né, ao Brasil, ao país como um todo. O que infelizmente, às vezes, trava um pouco esse processo é que os próprios parlamentares, que são aqueles responsáveis por criar as leis, não conhecem muito bem a Constituição, uma oportunidade que vocês estão tendo agora, então, e que vão poder analisar até as outras leis, né, o que vai vir a partir desse curso. A Constituição Federal do Brasil, ela está em vigor desde 1988, e ela tem uma história, que antes dela nós vivíamos num estado de ditadura militar, onde os direitos e as garantias eram muito mitigados, as pessoas quase não tinham,
né, direitos ou não podiam exercê-los. E esse estado durou, então, por um tempo grande. E em 1985, quando aconteceu a abertura, né, ou a minimização da ditadura militar, foi convocada uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela era composta de parlamentares, né, e houve muita participação popular também, né, para a formação desse texto, para efetivação desse texto. Isso aconteceu em 1985. Só em 1987 é que houve, então, a entrega do primeiro projeto, que não foi o que realmente entrou em vigor. Mas já aí, em 87, havia acontecido muita discussão, inclusive com a participação das mulheres, e uma informação importante é que as mulheres, na elaboração da Constituição, fizeram muitas propostas, e é efetivo que 80% dessas propostas foram abarcadas pela Constituição. Para vocês terem uma ideia, antes da Constituição de 88, para trabalhar, as mulheres precisavam de autorização do marido. E havia uma série de outras coisas que eram previstas no nosso ordenamento que dependiam de um homem para atestar, ou do marido ou do pai. E aí a mulher poderia exercer, então, essa atividade ou tomar qualquer providência, né, nesse sentido. Então, ela foi um texto legal, uma lei muito importante para nós mulheres, porque passou a nos garantir a igualdade, a paridade. Homens e mulheres são iguais perante a lei. E por que, então, que essa Constituição foi chamada Constituição Cidadã? Ela foi nomeada dessa forma porque ela teve o condão de garantir e colocar os direitos e garantias fundamentais para todos os brasileiros como iguais, né? E dizendo ao Estado ou ao país Brasil que cabia a ele organizar e prover esses direitos, priorizando e fortalecendo sempre as garantias individuais, a condição de pessoa humana, já com base na Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, essa Constituição ela teve essa perspectiva de paridade, igualdade no tratamento das pessoas e garantir os direitos fundamentais, que a gente vai ver mais adiante, são, como é que eu posso explicar? Eles são, os direitos e garantias fundamentais são aquilo que preservam a individualidade, a liberdade, o direito de escolha, até mesmo voto, isso tudo fazendo, né, com que as pessoas, então, tenham essas garantias. A Constituição Federal de 1988, ela trata de muitos temas. Ela é uma Constituição muito ampla e abarca até assuntos, né, que não sempre, ou não em regra, são tratados por Constituição, e sim por outras legislações abaixo da Constituição Federal. Os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos não fazem distinção entre homens e mulheres, entre crianças e idosos, pessoas da cidade e do campo, indígenas, pessoas com deficiência e todos aqueles que são nascidos aqui no Brasil ou residem aqui, e ainda os filhos dos brasileiros. Então, para todas essas pessoas, esses direitos e garantias são assegurados no texto constitucional. Isso não quer dizer que não possa haver desleixo ou não efetivação desses direitos. E a gente sabe que isso acontece, né, muito claramente, é só a gente pensar na nossa própria vida. Por que ela é grande e por que ela abarcou muitos assuntos? Porque ela trata, dentro do texto, de saúde, educação, habitação, meio ambiente, propriedade, trabalho, eleições, ética e cidadania,
organização do Estado e ainda as prerrogativas e as competências dos três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos colocar um pouquinho agora em relação às garantias fundamentais. Como eu já tinha pincelado antes, essas garantias são configuradas quanto à liberdade, à igualdade, à privacidade, intimidade, os direitos sociais e direitos políticos. Eu gostaria de aqui fazer uma explanação não muito grande sobre cada uma dessas garantias. Vamos lá. Em relação à liberdade, significa que nós somos livres para escolher os nossos rumos, os rumos que queremos dar às nossas vidas. Podemos dar um exemplo como escolher a profissão, ter a religião que mais tem afinidade com os nossos princípios e valores, adotar, inclusive, uma ideologia política que mais atender àquilo que a gente espera, né, da política. Então, esse é o direito à liberdade, a gente poder se expressar e fazer escolhas sem qualquer tipo de censura. O direito à igualdade, ele tende e visa promover o bem de todos sem preconceito. Quem quer que seja, independente da sua origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas que venham fazer alguma discriminação. Então, a Constituição Federal Brasileira, ela garante, é uma garantia fundamental, esse direito à igualdade de tratamento. Importante ressaltar que, dependendo da característica da pessoa ou da condição que ela se apresenta, digamos, um adulto e uma criança, ela vai ter direito à igualdade de acordo com as prerrogativas dela, né? Uma criança tem necessidades e interesses diferentes de um adulto, mas todos eles têm respeito à igualdade dentro das suas características. O direito à privacidade e intimidade. Essa garantia fundamental, ela diz que existe uma desobrigação das pessoas de fazer aquilo que não estiver previsto em lei. Então, a gente só é obrigado a fazer aquilo que está escrito na lei, certo? E é proibido também que as pessoas que estão sob a égide, ou seja, que são regidas pela Constituição Federal, sejam submetidos, né, a tratamento de tortura, tratamento desumano ou degradante, proíbe, inclusive, a invasão da casa dos cidadãos, né, sem que exista um mandado de prisão ou um mandado judicial. Isso tudo garante, então, a privacidade e a intimidade. São as formas que tende o Estado, então, país, Brasil, né, e o governo, não interferirem na vida privada de cada um. E, para que isso aconteça, é necessário, então, que haja um mandado judicial, certo? Os direitos sociais, eles são garantidos e mantidos através do Estado pelos nossos impostos. Então, todo mundo trabalha, todo mundo consome, todo mundo aufere algum tipo de renda. Dessa renda, desse dinheiro, são tirados valores que são convertidos em impostos que vão para um banco, né, nacional, e depois é distribuído para os estados, para os municípios, e os direitos sociais são garantidos, então, através desses recursos. E aí a gente coloca a saúde, a educação, trabalho, segurança, assistência e previdência, todos esses são direitos sociais que garantem, então, uma dignidade às pessoas, né? Por meio não de recursos vindos, como é que eu posso expressar? Não vem por acaso, não vem de um milagre ou de uma mágica. Esse dinheiro que é investido para a garantia dos direitos sociais, ele vem do nosso próprio trabalho, da nossa própria atuação na sociedade. Então, é por isso também que nós temos direito a exigi-los. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, nem sempre a garantia desses direitos ela está assegurada. E nem
sempre esses direitos são oferecidos da melhor maneira. A gente tem problemas na educação, problema de falta de moradia, a insegurança no nosso país ela é muito grande, mas, enfim, a Carta Magna, a Constituição, que é o nosso tema aqui, ela garante que esses direitos sejam atendidos. E, por fim, nas garantias fundamentais estão os direitos políticos. Os direitos políticos são aqueles direitos que a gente tem de votar e ser votado, atendendo a alguns requisitos, né? Mas também com liberdade de escolha e de interesses, enfim. A ideia aqui é que, a partir do conhecimento desses direitos e de que a Constituição nos assegura esses direitos, é poder lutar por eles, lutar para que eles sejam oferecidos e disponibilizados aos cidadãos da melhor maneira possível. A organização do Estado e a divisão dos poderes, ela também está abarcada pela Constituição Federal e, em linhas gerais, porque nós não vamos nos aprofundar aqui o que seria essa organização do Estado e divisão dos poderes, a forma como o Brasil se configura. O Estado brasileiro, ele é composto pela União, que é o país, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E os poderes são aqueles três que a gente tem ouvido muito, que existem, tem que coexistir de forma equilibrada, né? E tem os três têm autonomia. São o poder executivo, que é representado na figura dos presidentes da República, governadores de estado ou distritais no Distrito Federal e os prefeitos. O poder legislativo, que é o poder com prerrogativa de fiscalização do poder executivo e confecção das leis, que a gente falava lá no começo. Nem sempre o poder legislativo, nem todos os integrantes conhecem a Constituição e, por isso, às vezes, propõem leis que vão contra o que está previsto na Constituição. Mas é um poder muito importante justamente pelo fato de fiscalizar as ações do Poder Executivo e principalmente o emprego das verbas, né, dos fundos que o Poder Executivo tem e que é para oferecimento dos direitos sociais. E, por fim, o Judiciário, que tem como missão resolver os conflitos entre os cidadãos e também garantir que, a partir desses conflitos, os direitos sejam garantidos aos cidadãos. E um dos mais importantes, ou que figuram aí como principais, seria justamente a garantia da colocação em prática, né, dos direitos fundamentais, que são a liberdade, a privacidade e a intimidade, o direito ao voto, enfim, o judiciário está aí para fazer com que eles realmente sejam efetivados. E agora vamos tratar, então, da Constituição e o direito das mulheres, né? A Constituição de 1988, como eu falei já no comecinho, ela tem contido nela muitas disposições que favorecem ou trazem as mulheres para uma condição de igualdade dentro da sociedade, certo? Ela, por ter alterado, né, os direitos individuais, sociais e civis, ela foi de grande valia para a conquista de alguns direitos das mulheres, como a determinação de igualdade formal, né, que é a equiparação ou a paridade, né, de direitos e deveres entre homens e mulheres, aumento de alguns direitos civis, como eu já toquei no assunto de poder trabalhar sem precisar de autorização de ninguém, e sociais e econômicos. Uma das coisas que a gente luta e ainda continua brigando é pela paridade de salários, por exemplo, que é notório que mulheres desempenhando as mesmas funções de homens acabam por ganhar menos, receber menos salário, desempenhando o mesmo trabalho. Outra coisa mais importante também, que a Constituição Federal prevê, é a igualdade dos direitos e deveres na sociedade conjugal, ou seja, no casamento. Homens e mulheres têm responsabilidades e direitos iguais. Então, o pai e a mãe, ou o marido e a mulher, eles têm
responsabilidades semelhantes, e não é a mulher que tem que fazer o serviço doméstico e o homem tem que sair para a rua para prover o sustento da família. Existe paridade, tanto um quanto o outro pode trabalhar, tanto um quanto o outro tem responsabilidade pelos afazeres domésticos, enfim, existe um equilíbrio. Então, isso configura, né, a não discriminação por sexo, a proibição da discriminação das mulheres no mercado de trabalho e o estabelecimento de direitos no campo da contracepção relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos. Aí a gente vem naquela discussão em relação ao querer ou não ter filhos, ao querer ou não prevenir que os filhos venham, a escolher quantos filhos ela vai ter, enfim, toda essa discussão aí que, claro, aqui são pinceladas, mas que na nossa sociedade existe muito ainda a ser aprofundado, né? E aqui eu faço um parêntese bem especial, que foi a partir da Constituição de 88 que acabaram surgindo novas legislações em defesa dos direitos das mulheres. Uma das principais foi a questão da caracterização do estupro e atentado violento ao pudor, que aconteceu em duas leis, na Lei 8.072 de 90 e na Lei 8.930 de 94, que ambas transformaram o estupro e o atentado violento ao pudor em crimes hediondos, porque, claro, quando as leis foram propostas, esses crimes eram praticados somente contra mulheres. Então, para garantir que houvesse uma proteção, essas legislações foram criadas, tendo como base a Constituição Federal. E depois, logo em seguida, a lei mais importante, eu acredito que seja na defesa dos direitos das mulheres, foi a Lei 11.340 de 2006, que é a lei conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei é um marco, ela é uma lei apreciada por todo mundo, porque ela é muito ampla e prevê condições muito especiais para as mulheres vítimas de violência. E, aprofundando um pouquinho mais nessa lei, que é muito cara a mim, justamente por trabalhar com direito de família e direito das mulheres, que a Maria da Penha foi uma pessoa, uma mulher, que sofreu violência doméstica progressivamente, chegando ao ponto de ficar paraplégica, né, por conta de um tiro que ela levou do ex-marido. E ela passou por uma luta gigante para fazer com que ele fosse responsabilizado por esse crime. E, a partir disso, como o Estado brasileiro não deu o desfecho necessário para o caso da Maria da Penha, foram feitas inúmeras anotações, inclusive de organismos internacionais, para que o Brasil tivesse uma legislação que protegesse as mulheres. Então, foi criada a Lei Maria da Penha, que já sofreu algumas modificações, sempre visando a garantia dos direitos, né, das mulheres e, principalmente, a proteção contra a violência doméstica. A gente sabe que essa é uma ferida aberta na nossa sociedade e que, infelizmente, talvez por mais acesso à informação tem aumentado, né, o número de casos, mas que é uma legislação que existe, que tem base constitucional e que, então, cabe a nós, conhecedoras desses direitos e dessa proteção que a lei confere, irmos atrás, né, e formarmos redes em que as mulheres tenham condições de acessar e pedir socorro ou obter apoio para saírem dessa situação de violência. Então, não acaba. Se a gente fosse fazer um curso só de Constituição Federal, com certeza esse curso tomaria muito mais que um ano, porque o tema ele é muito amplo, a Constituição Federal ela é ampla e ela tem particularidades que a gente precisaria de muito tempo, muita discussão, muito caso prático para fazer com que fosse extinguido o assunto. Mas o básico, eu acho que foi passado aqui. O que importa é que
a gente tenha conhecimento que esses direitos existem e possa procurar, então, quem sabe que pode pôr em prática esses direitos. Isso é também rede de apoio, e eu gostaria de agradecer muito a Prefeitura de Suzano, né, a SASP, a doutora Sandra e a Larissa por terem me oportunizado de estar aqui falando com vocês. Me coloco à inteira disposição para qualquer dúvida ou eventual conversa a respeito do tema, e espero que vocês, a partir disso, possam também disseminar esses conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui e ampliem as redes de apoio, porque as mulheres serão mais iguais se estiverem juntas. Muito obrigada e até uma próxima.